o antagonista nas eleições 2024. E vamos falar de pesquisa eleitoral, né? Porque, afinal de contas, né, o Datafolha confirmou a liderança do Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Matheus, só altera, por gentileza, aqui. Vamos só focar no Nunes, por gentileza. Muda aqui o nosso GC para a gente focar no prefeito de São Paulo, porque o que acontece? Aquilo que o Aquest já havia detectado na quarta-feira foi confirmado pelo Datafolha da quinta-feira. A queda de energia em São Paulo não afetou significativamente a corrida pelo Palácio do Anhangabaú, lá em São Paulo. O prefeito de São Paulo, segundo o levantamento do Datafolha, ele está com 51% dos votos contra 33% do Guilherme Boulos. Só que tem um detalhe que é importante. Se você for pegar ali, né, eu trago para vocês aqui essa análise. Se você for buscar, observar os números ali, né, da variação da pesquisa da semana passada para a pesquisa divulgada nessa quinta-feira, você tem uma variação do Nunes, perdão, que sai de 55 pontos percentuais para 51%. Nossa, caiu 4%? Mais ou menos. Isso é considerado uma variação dentro da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou para menos. E o Boulos, ele sai de 33% e permanece em 33%. Ou seja, o que o Datafolha detectou não é que o Boulos conseguiu atingir, conseguiu avançar no eleitorado do Ricardo Nunes. O Nunes simplesmente perdeu o voto para branco, nulo ou indeciso. E aí que tem detalhe, porque o branco e nulo, você sai de um patamar de 10% para um patamar de 14%. É exatamente essa variação feita aqui no Datafolha em uma semana. Essa é uma boa notícia pro Nunes. Por quê? Porque, assim, se você for pegar no final da contabilidade das eleições, né, quando você pega o resultado final das eleições, você tem os votos, perdão, os votos válidos e não os votos totais. Então, na prática, você ainda tem uma vantagem expressiva do Nunes em relação ao Guilherme Boulos. Numa semana em que o Nunes ele foi alvo intenso do tiroteio do deputado federal. O deputado federal ficou ali o tempo todo martelando na cabeça do eleitor. Olha, você, paulistano que está sem luz, mas a culpa é dele, é do Ricardo Nunes. A prefeitura não cortou as árvores, não fez a poda das árvores, a culpa é da prefeitura. A prefeitura que deixou a árvore crescer e logo a árvore caiu na rede elétrica e te deixou sem energia. O que essa pesquisa mostra, na prática, é que esse discurso não colou. Não colou. E faltando menos de 10 dias para as eleições, isso é mortal para o Guilherme Boulos. Você tem um cenário que, de fato, é um cenário de consolidação em relação à candidatura do prefeito de São Paulo, a não ser, eu estou batendo nessa tecla desde a semana passada, a não ser que ocorra algum fato novo que de fato seja contundente, que de fato possa criar de fato uma crise gigantesca ao Ricardo Nunes, a tendência é que ele seja reeleito prefeito de São Paulo. Esse levantamento aponta outro cenário muito negativo para o Boulos. Matheus, não sei se a gente vai conseguir botar a imagem do Boulos para me ajudar aqui nessa análise. A questão é a seguinte, é que essa pesquisa do Datafolha também apontou que o seguinte, que o Boulos, ele mantém uma posição de rejeição na casa dos 56%. Ou seja, 56% dos eleitores de São Paulo não votam em Guilherme Boulos de jeito nenhum. Esse patamar é considerado proibitivo. Proibitivo, ou seja, quando o candidato ultrapassa essa marca, Matheus, ultrapassa essa marca de 50%, você tem um candidato que dificilmente vai conseguir se reeleger. Então, é por isso que os pesquisadores falam que essa faixa ela é proibitiva. Pelo menos houve uma redução de 2 pontos percentuais, segundo o Datafolha. No caso do Ricardo Nunes, o percentual de eleitores que rejeitam a sua candidatura é de 35%. Algo semelhante ao da semana passada, que seria de 37%. Matheus, traz para cá, porque esse levantamento do Datafolha, só confirmar aqui,
ele ouviu 1.204 eleitores de terça a quinta com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento está na Justiça Eleitoral.